E então vou começar a tua apresentação. A Fernanda foi um grato prazer, foi o Flávio que fez a ponte, né, Fernanda? E a gente estava conversando aqui antes, ela tem um perfil educacional, ela era uma educadora, ainda é, né? O educador não sai da gente, né? Eu acho que é assim. Então, quem que é a Fernanda? A Fernanda Cássia, ela é CEO da MGID no Brasil desde 2021, com mais de 20 anos de experiência em publicidade, marketing digital e planejamento estratégico. Já ocupou posições de liderança como General Media Director da Macan, Thrive, né? General Manager na Rich Market Digital e Head de Mídia e Operações para a América Latina da CIBA Corporation. Também foi instrutora de mídias digitais no Senac São Paulo. É autora do livro Mídias Digitais, Como Vender Produtos e Serviços pela Internet. Nossa, você deve ser uma especialista. Publicação pela editora Senac. Sua formação inclui graduação em publicidade, pós-graduação em comunicação integrada de negócios na profissional Datagest na Itália, e MBA em Business Manager pela SPM. Então, Fernanda, seja bem-vinda. A Fernanda hoje vai falar de soluções para aumentar a monetização e audiência em tempos de instabilidade. De todos os tipos, né? A gente está vivendo instabilidade de todos os tipos. Cada dia um flash. Mas, enfim. Então, Fernanda, seja muito bem-vinda em nome da ANER. A MGID, ela se associou à ANER como a associada convidada, né? Então, Seco também é associado, o Joaquim também é associado, então a gente tem, o Demetrios está aqui, a OKN é associada, a Carta Capital também é associada, enfim, eu não estou vendo os outros aqui, mas a gente está com vários associados da ANER aqui hoje presentes, né? Enfim. E, Fernanda, seja bem-vinda. Por favor, a palavra é sua e depois todo mundo fica à vontade para fazer as perguntas necessárias. Maravilhoso. Regina, obrigada. É um prazer enorme, primeiro, ter conhecido a NER, pelo convite de ter vindo aqui, pelo convite de ter entrado como membro. Eu fico muito feliz por essa oportunidade, então obrigada. E obrigada a todos por estarem aqui, né? Tempo hoje em dia é o nosso bem mais precioso, então obrigada por dedicar esse tempo aqui com a gente. Eu vou compartilhar uma apresentação rápida, e peço que vocês podem me interromper, tá? Não tem problema algum. Me interrompam, a gente vai conversando. Essa apresentação traz um pouquinho do que os publishers, do que nós estamos vivendo, né? Acho que principalmente desde o ano passado. E traz também algumas soluções, né? Algumas soluções que, sendo eu MJD, ou sendo eu a pessoa do meio, posso também indicar para trazer para os publishers ou para quem interessa, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui. Todos vêm? Bom, não vou me apresentar, que a Rê já me apresentou muitíssimo bem, até demais. Então, eu vou passar esse slide, mas aqui tem meus contatos, tá? Se alguém quiser, a gente compartilha. Vamos lá. Aqui já tem slideshow já, né? Tudo certo. Então, quando a gente está falando de desafio, eu tentei resumir nos 4 principais desafios. É o que a Regina falou, desafio que não falta, né? Num ano eleitoral, num ano de estabilidade. Então, mas falando em publisher, né? E falando desse mundo web, quais os desafios que a gente está enfrentando, né? Então, a gente está falando o primeiro grande desafio aí, o advento da IA, né? E o advento do zero clique. Isso começou no ano passado, então essa implementação, ela começou... Sempre todas as implementações começam geralmente nos Estados Unidos, né? E depois vem para o Brasil, ou vai para as outras geolocalizações. Então, eles fazem um teste no principal mercado, mas no Brasil mesmo foi entre agosto e setembro. Isso, depois a gente vai falar um pouquinho sobre cada um, então vou falar rapidamente. A perda de tráfego, principalmente aí no que a gente fala de Discover, que é uma audiência que performa bem. A fragmentação de audiência, né? Então, como lidar nesses diversos ambientes que hoje a audiência dispersa, e a monetização, que está sendo impactada diretamente. Então, falando um pouquinho aqui de zero clique, eu trouxe aqui alguns dados. Então, primeiro, dados aí globais, né? Então, como eu falei, a IA começou lá fora, isso começou em 2024, então, entre 24 e 25, teve uma queda de tráfego de referência de 17%.
As IAs, elas detêm em média 95% do tráfego. Então, eles repassam para o publisher, 95% é o mínimo. Eles repassam para o publisher menos de 5%. Ou seja, a gente não pode contar muito com esse tráfego referencial, né? Aqui é uma pesquisa que foi feita lá fora, em 2024, 2025, mostrando tanto o tráfego pago quanto o orgânico, o impacto quando aparecia a IA do Google e quando não aparecia, né? Então, o tráfego pago foi extremamente impactado. Na hora quando aparecia a IA do Google, o tráfego pago teve queda em CTR, em cliques, de mais de 8%. E quando não aparecia, mesmo assim, ele estava caindo. O orgânico, a queda foi menor. Quando aparecia a IA do Google, foi 0,6. Mas quando não aparecia, também estava caindo. Então, a IA do Google é responsável, mas existe uma queda natural. Então, existe uma migração de audiência do espaço web, né? A gente fala um pouco sobre isso. Então, essa migração, ela é uma migração que está todo mundo observando. Está vendo uma mudança de consumo. Tá bom, Márcia. Ok. Está vendo uma migração de consumo. Então, a gente está entendendo para onde está indo esse usuário, né? Falando, a gente vai falar de audiências fragmentadas, mas basicamente o mercado web ele está encolhendo, isso é fato. Quando eu falo mercado web, a gente está falando aí desktop mobile, né? Mas aí esse mercado web está encolhendo. A gente não acredita que isso vai acabar, mas vai diminuir aí substancialmente. E aí a gente tem as migrações, né? Seja para vídeo, seja para ambientes dentro de apps no celular. Então essa migração ela já está ocorrendo, isso já está em curso. Não adianta a gente tentar falar que tudo vai melhorar aqui nesse cenário, que não vai. Vamos lá. O impacto não vem só da inteligência artificial, então a gente, então a gente está falando de um impacto muito grande que está acontecendo desde o ano passado no tráfego discovery. O tráfego discovery, por que impacta tanto? Costuma ser um impacto grande, porque o tráfego discovery costuma ter uma performance muito boa dentro do publisher, né? Então são usuários engajados, são leitores, são usuários engajados. Isso faz com que impacte diretamente a receita. Falando um pouco de MJD, nós tivemos um impacto, aqui nós somos uma rede, né, então para quem não conhece a gente nós somos uma rede de sites, detém uma rede de sites aqui, onde a gente trabalha primordialmente com tráfego nativo, mas com outras soluções. Ano passado nós tivemos um impacto muito grande, principalmente no mês de abril, depois seguido quando veio a AI, mas eu digo que abril, com o Discovery, o impacto foi muito maior do que com a AI. E esse ano, a gente teve ali há 2 meses atrás, mais ou menos, 1 mês e meio atrás, a gente teve o impacto também com o update do Google Discovery, que aí chegou em média a 16% de todo o nosso tráfego. Então, todo o tráfego da MJD do dia para a noite caiu 16%. Isso, o que isso quer dizer, né? Por que eu estou trazendo esse dado aqui, né? Que é um dado interno, inclusive. Isso quer dizer que a gente, como rede, a gente consegue ter um dado de mercado, porque a gente tem aqui uma base grande aqui dentro, né? Quando eu falo que alguns sites caíram menos, mas 99% dos sites caíram. A verdade é essa. E aí, isso vem muito de encontro com... Eu gostaria muito de colocar aqui, porque existe uma retórica, né? Uma retórica que o Google coloca. Essa retórica do Google, qual que é? Estamos fazendo esse update de Discover para justamente fortalecer o jornalismo sério, fortalecer players que investem no jornalismo, para não deixar ali players, a própria inteligência artificial tomar de conta. Então, essa é a retórica, né? Esse é o storytelling. Porém, se você tem um dado, como eu tenho um dado desse interno, queda geral, que aí a gente está falando de grandes, médios e pequenos players. E quando você vê o que aconteceu esse ano, né, então, o impacto do Discovery, ele começou nos Estados Unidos em fevereiro. Então, em fevereiro teve o Discovery nos Estados Unidos, uma vez que eles fazem lá, eles replicam para as outras geolocalizações, que é muito mais fácil. Nos Estados Unidos, os publishers que sofreram maior impacto foram Yahoo e Forbes. Então, é complicado dizer que isso está fortalecendo um jornalismo sério, né? Então, eu acho que ainda é um mundo nebuloso, até mesmo para o próprio Google, que está fazendo alguns testes, mas está impactando todo mundo de uma forma geral, né?
Principalmente os impactos desse ano, eu trouxe aqui alguns highlights para quem não acompanhou, mas acredito que a maioria deve ter acompanhado. Então, eles estão tentando diminuir ali o alcance dos conteúdos mais genéricos, teve uma troca de peso grande de entretenimento por notícia. Entretenimento perdeu uma maior parte da audiência, isso reflete internamente também. Impacto em disseminação, então, quanto mais localizado, quanto mais regional é esse publisher, mais indexado ele vai ser para o Discovery, né? Então, é legal para um publisher de uma região grande, né? Poxa, um publisher ali do Sul, um publisher do Rio de Janeiro, mas talvez um publisher de uma cidade menor, isso tem um pouquinho de problema, porque ele também precisa de um tráfego nacional, né? Então, ele vai ser prejudicado ali na disseminação de tráfego nacional, certo? Então, esses são os principais highlights, né? Mas, em termos geral, ele está trazendo, o Google está querendo principalmente detectar ali conteúdos real-time, conteúdos dando prioridade para conteúdos regionalizados. Ok? Vamos lá. Próximo desafio, audiência fragmentada, né? Hoje em dia, a audiência já tinha migrado, e está migrando cada vez mais. Então, nós temos ali ambientes que estão sendo construídos por alguns publishers, né? Então, o vídeo social, ele tem uma forte tendência ali a ser consumido. Porém, a gente entende também que esse vídeo ele está sendo mais consumido em ambientes de redes sociais, né? Então, a gente pode até migrar para um ambiente próprio, mas a dependência da rede social ainda é grande. E aí, quando a gente fala de vídeo, a gente está falando de YouTube, que a gente está falando de Google, né? Então, a dependência do Google, nada contra, eu tô aqui, eu não tenho absolutamente nada contra, mas assim, essa dependência de um único player não é saudável, né? Então, o que os publishers estão enfrentando hoje é uma falta de opção. Em outros países não existe essa dependência, né? O Brasil é muito dependente do Google. Os Estados Unidos não é, a Ásia não é, mas o Brasil é extremamente dependente do Google. E agora eu continuo vendo ele dependente no YouTube. Vídeos sociais, além de YouTube, então a gente está falando aí de TikTok, que está explodindo, a gente está falando de Instagram aí, que já vinha crescendo, a gente está falando de Facebook, que mais ou menos ali, né, mas tem ali seu valor ainda, certo? Mas o grande desafio é como que você trabalha num lugar que você não controla a tua audiência, né? Então, toda a audiência não está na mão do publisher, toda a audiência está na mão ali de um terceiro, certo? Vamos lá, seguindo para... E aí, vem aqui como que a gente navega nesse cenário, né? Então, aqui eu vou trazer a gente colocou aqui como framework, mas algumas soluções que a gente pode ajudar, né? Essas soluções que estão ali dentro, e soluções também que às vezes a gente não possa, mas que a gente possa indicar alguém, que a gente possa trabalhar de forma conjunta, certo? Então, vamos lá. A gente costuma dizer que toda vez que a gente está num período de crise, então, quando um país está numa guerra, né? A MJG é uma empresa ucraniana, né? Então, de guerra a gente tem uma certa familiaridade. Quando a gente está em guerra, quando a gente está em crise, a gente tem que voltar pro básico, porque você entra em modo de sobrevivência, né? Modo de sobrevivência significa voltar ao que é essencial. Então, deixar de ficar pensando em coisas mirabolantes e voltar para o que é essencial, né? O que é essencial agora para monetizar? Você precisa de novas audiências. Você não pode mais depender do Google. O que antes você dependia, 80%, 70% do teu tráfego, não dá mais para depender isso do Google, né? Ou então, vocês vão voltar e depois cair, e voltar e depois cair, né? E a sanidade mental vai embora. Trabalhar o engajamento de usuário, ter uma boa ferramenta para análise, e aí sim vocês vão gerar monetização e monetizar tudo o que é possível sem impactar o engajamento, certo? Falando aqui um pouquinho de novas audiências, então a gente tem aqui diversificação de tráfego, tá? Então aqui a gente vai ter o Google, obviamente, ninguém vai abrir mão dele, ele é super importante, social media, inúmeras, TikTok bombando, e eu trouxe aqui uma coisa legal que a MJD está trabalhando, que são os feeds de celular.
que é isso, né? Vou falar no próximo slide, mas nada mais é que a audiência dos aplicativos, a audiência de quem tem Motorola e de quem tem Xiaomi. A gente vai falar aí no próximo slide. Uma outra forma de aquisição de tráfego é a sindicalização de conteúdo. Então, trabalhar com alguns players em que você possa fazer uma troca de conteúdo, onde você hospeda teu conteúdo, traga referenciadores para você. E um terceiro passo ali, a gente está falando de tráfego pago. Então, tem muitos publishers indo para afiliação, e também tem muitos publishers explorando outras formas de tráfego pago, certo? Nativo é uma delas, que consegue ter ali um custo que dá para cobrir depois numa monetização. Falando um pouquinho de feed, que é uma coisa nova, por isso que eu trouxe, hoje em dia a MJD, ela tá nos feeds da Motorola e da Xiaomi. O que é o feed da Motorola e da Xiaomi? Quando vocês passam para o lado, vocês não veem uma notícia que parece com o Discovery? Esse é o feed, que é do celular. Então, todos os celulares têm esse feed. Motorola, Xiaomi, Samsung, todos eles têm esse feed. A gente está na Motorola e Xiaomi, que detém de 40% a 50% dos celulares mobile. O que a gente faz ali? Ali a gente distribui conteúdo dos publishers. Então, o conteúdo dos publishers vai para esse feed. Desse feed, ele pode ir direto para o publisher, aumentando diretamente a audiência, ou ele pode ir para uma página hospedada no publisher, onde vai ter uma monetização lá dentro. Então, os feeds, eles proporcionam aumento de audiência e aumento de monetização direta, ok? Aumento de audiência, 100% audiência, isso não tem monetização da MJD, e quando tem um aumento de monetização ali, aí sim entraria um share. Mas digamos que a audiência aí detém mais ou menos 70%, a monetização definitivamente não é prioritária nesse caso. E é mais um canal de... Fernanda? Sim, diga. Posso falar? Desculpa interromper. Essa negociação com Motorola e Xiaomi, vocês fizeram diretamente com eles? A gente faz através de um parceiro global. Um parceiro global. Então, é uma ação global da MJD. Não é uma ação da Operação Brasil. Não, não é. É uma ação global da MJD. A Motorola, eles estão começando no Brasil. Tá. Então, e é um produto parecido com o Discovery, né? Porque, parecido. Na verdade, é parecido, né? É parecido com o Discovery. Mas ele está ali dentro do aplicativo da Xiaomi e da Motorola. Dentro do aplicativo. Na hora em que se você tem ali um Motorola, um Xiaomi, não um Samsung, que seja, se você passar para o lado, você vê várias notícias. Sim, no Apple também, né? No iPhone também. Exato. E aí a notícia é Google, né? Exato. Exatamente, mas ali não, são as notícias do feed deles, entendeu? Então, nós estamos nesses feeds. Entendi. No caso, vem nativamente no sistema operacional, sim, você diz a aparição das matérias, é isso? Ou se for a aparição das matérias, sim, é nativa do sistema operacional, e agora a parceria não. Entendi. Ok. Certo? Depois, de novo, Discovery não está disponível em celulares. Ok, certo. Eu não sei qual que é o... Está dentro do Chrome, na verdade. Legal. Legal, Celso. Quem tiver interesse, me chama diretamente, deixei meu e-mail, posso até mandar de novo aqui meu e-mail, ou Rê, se puder compartilhar, não sei se tem algum grupo, alguma coisa, meu e-mail, meu WhatsApp, e a gente... Eu compartilho com os associados da ANER, a gente tem o nosso site, o nosso WhatsApp, eu compartilho com os associados, pode deixar. Maravilha, pode compartilhar no meu WhatsApp também, sem problemas, tá? E a gente explica direitinho para vocês. Obviamente, os sites precisam ser submetidos ali a uma moderação, mas sendo um site moderado, ele já entra. Com prazer, a gente trabalharia com os associados da NER esse produto, porque ele não é trabalhado com todo mundo, tá bom? Vamos lá. Eu não vi a última pergunta, vamos lá. Se puder, tá bom, pode deixar. Passando aqui, outra ideia de aquisição de tráfego, tá? A gente está falando aí da sindicalização de conteúdo. Sindicalização de conteúdo não é algo novo.
é algo que já acontece. O que é novo? A MJG, ela tem uma parceria global com a Opera, que ainda não está disponível no Brasil, mas deve estar disponível aí até o fim desse ano. Mas um piloto que está rodando neste mês na MJG Brasil é a Ideal Media. Ideal Media é uma empresa da holding MJG, certo? Que nós estamos trazendo para o Brasil. O que é Ideal Media? Ideal Media nada mais é que uma empresa de content syndication, uma empresa de troca de conteúdo. Ou seja, o conteúdo que você hospeda no teu site, a cada um clique que você gera desse conteúdo, ela garante que você tenha até 1,5 clique de volta. Tá? Então, você abre um espaço no seu site para conteúdos de parceiros, esses parceiros são bloqueados, tem dashboard, tem todo o controle que vocês precisam aí, tá? Pode fazer whitelist, blacklist, não tem problema. Disponibilizando esse conteúdo, a cada clique que você manda, você recebe aí até 1,5 clique. Isso já roda em outros países, a gente está trazendo aqui para o Brasil, por quê? Qual que é a maior dor hoje que a gente tem nos publishers? Audiência, né? Então, a sindicalização de conteúdo não tem absolutamente nada de monetização. Isso é algo 100% que a gente está disponibilizando para alguns publishers. O piloto está começando a rodar este mês. Mas com prazer, se alguém tiver interesse em participar, são alguns publishers que nós estamos fechando nesse piloto, são publishers aí relevantes. Se alguém tiver interesse em estar participando desse piloto, tiver interesse em entender mais sobre Ideal Media, sobre sindicalização de conteúdo, troca de conteúdo, me dá um toque também. Com prazer a gente adiciona vocês, tá bom? Dúvidas? Não? Então tá bom. Vou passar. Falando de engajamento, a gente falou de aquisição de tráfego, né? Aquisição de tráfego, então a gente fala aí diversificar. Eu trouxe essas 2 novas fontes de tráfego que a gente está trazendo aqui no Brasil. Nós temos tráfego pago também, se alguém tiver interesse, mas assim, tráfego pago também não é. Ninguém está descobrindo a roda, né? Que já existe há muito tempo. E agora falando de engajamento, né? Como é que a gente engaja esses usuários no site? Acho que é uma ferramenta muito poderosa de engajamento, se chama recirculação. Hoje em dia, nós temos 5 modelos aqui que a gente consegue trabalhar a recirculação, né? Então, consegue trabalhar por similaridade de conteúdo, né? Então, você pode gostar também, você pode trabalhar por últimas notícias, então, os mais recentes, você pode trabalhar ali com os mais lidos, que são os mais populares, pode trabalhar com em alta, que é muito comum acontecer também com em alta, e você também pode trabalhar quando você tem um objetivo puramente de performance. Olá, puramente de performance. O que a gente costuma dizer, né? Então, isso aqui é o que a gente trouxe em termos de tecnologia de recirculação de conteúdo. A gente consegue disponibilizar também essa tecnologia para quem tiver interesse. O que a gente costuma dizer? É necessário que você faça testes. É necessário que você faça testes AB. É necessário que você compare métricas. Porque o que funciona em um não funciona no outro. Comumente a gente vê publishers usando a mesma coisa que o outro publisher amigo está usando, sem testar a métrica, sem testar a taxa de clique, sem testar a audiência gerada, e muito menos testando a monetização sobre a audiência gerada. Tá? A gente já viu vários casos aqui diferentes, que funcionam de formas diferentes, de acordo com o objetivo de cada publisher. Eu trouxe um case aqui. Esse aqui é um case de um publisher da Ásia, ele é um líder de mercado, ele está na nossa base, ele tem mais de 250 milhões ali de visitas mensais, ele é um dos líderes, e sim, ele testou ali a ferramenta, então o grande ponto dele era trabalhar a recirculação, sem impactar, aumentar a monetização, né, acho que todo mundo, sem impactar a experiência do usuário, acho que é meio que a chave que todo mundo busca, né. Ele implementou, nesse caso, ele implementou a recirculação dentro do nosso widget, embaixo do artigo, né, porque nós somos nativos, eles implementaram a recirculação, então eles pegaram a recirculação do meio do texto, colocaram dentro do nosso artigo a recirculação, abriram um placement aqui, do Google, então eles monetizaram esse espaço no Google, pegaram a recirculação e colocaram aqui dentro, certo?
e aí começaram a fazer um teste com a recirculação dentro do widget, com foco em conversão e performance. E aí eles tiveram um aumento de entre 5% e 8% no tráfego e mais de 12 milhões de visitas adicionais. Então, o que a gente quer dizer é, tá joia, assim, só, depois pode me chamar, tá bom? Então, o que a gente quer dizer é, se você tem foco, nesse caso, ele tinha um foco muito certeiro, eu quero conversão em tráfego. Conversão em tráfego, você não precisa estar lá em cima, você pode estar lá embaixo, e você pode abrir um placement, entendeu? Agora, se o teu foco é outro, então fazer testes é super importante, e ser assertivo na recirculação ali, o tipo de recirculação é super importante. Certo? Passando. E aqui, o que eu trago para vocês é o quê? É uma outra solução, porque existe também um outro problema. Nem sempre a demanda ela é suficiente. Então, por mais que o Google tenha uma demanda muito grande ali programática, é muito comum a gente ver nos publishers, né, uma taxa de não preenchimento, uma taxa de tráfego remanescente de 10, 15, 20, já vimos aqui de 40. Isso querendo ou não querendo, é 20% a menos de receita, 30% a menos de receita, 40% a menos de receita, né? Então, hoje a gente desenvolveu uma solução própria, aonde a gente monetiza esse inventário remanescente. De forma muito mais efetiva do que via Google, né? Então, ali na linha in-house do Google, de uma forma mais efetiva, onde a gente consegue efetivamente monetizar todo esse tráfego. Também está tendo resultados muito bons. Essa solução, ela nasceu no Brasil, né? Então, foi um colega da equipe que desenvolveu essa solução aqui do Brasil, levou para o time global, e o time global, ele implementou isso em todos os outros países do mundo, porque deu muito certo. E trazendo ele se chama ali MJ de backfill, mas ele só entra quando ele não é preenchido pelo Google, tá? Então, deu 0 a 0 ali no leilão do Google, entra uma monetização ali, ok? Tem a mesma compatibilidade. E trazendo aqui esse case study dessa implementação que nós fizemos com esse colega que desenvolveu essa solução, em janeiro desse ano, a gente, com um publisher, no teste de um publisher, a gente gerou mais de $16 mil só em tráfego remanescente. Então, foi aí que todo o time global falou, opa, peraí, tem dinheiro na mesa de muito publisher, vamos replicar isso para todo mundo. E todo mundo e agora os outros países do mundo estão replicando essa solução. Isso é muito legal, os resultados estão muito legais aqui, tá? Acho que cada publisher é um publisher, isso aqui é um case de sucesso, obviamente, mas a gente tem tido um feedback muito bom disso daqui, tá bom? Dúvidas? Ô, Fernanda, uma pergunta. Diga. Você deu o exemplo da Indonésia, né, de outros publishers e de um brasileiro que viu o tráfego remanescente ali na mesa, vamos ganhar dinheiro com isso. É mais ou menos assim que nós vamos fazer com o Encalhe, né? Exatamente. Exato, o Encalhe tem que ser vendido de alguma forma, né? Então, porque na Europa jogar fora o Encalhe, aqui não. Então, o que nós vamos fazer com o Encalhe? Vamos vender o Encalhe, né? No caso, o inventário aqui remanescente. Vocês fazem isso especificamente com algum publisher aqui no Brasil, essa coisa do inventário? A gente faz com vários publishers no Brasil. A gente faz com um pool de publishers no Brasil. Eu não posso exatamente falar nomes agora aqui. Não, sim, tá. Eu posso falar para você que o maior publisher do Brasil a gente faz. Ah, tá, interessante. Dali eu vou falar do maior, porque é dali e todos os outros. Tá. Então, você faz, Joaquim? Hã? Não. Ô, Joaquim. Iremos fazer. Não, estou conhecendo. Gostou dessa aula, Joaquim? Já valeu o café a nerd. Nossa, já valeu. Estou vendo já o Joaquim. Já pagou o café, o leite, o pão. Já pagou o café, o leite, o pão e o... Veja, não tem espaço remanescente. Por isso que a gente não faz, eles usam para interno, eles não têm espaço remanescente. Mas, não sei se é o maior ou está um dos top 3 maiores ali, mas tem bastante, porque é interessante, Eu não sabia
desse fato do Google não preencher tudo na programática, assim. Isso é um achado, né? Porque se você tem entre 15% e 20% da audiência não monetizada, porque o Google não pesca na hora, e vocês entram em tempo real ali, pegando aquele espaço branco, para mim é um assunto 100% novo, assim, nunca tinha ouvido Nossa, falar. Joaquim, tá vendo? Eu só te levo para lugar bom. Escuta. Por isso que eu falei que já valeu o café, o leite e o pãozinho. Com certeza. Deixa eu só fazer uma pergunta. Seco, você sabia disso? Sim, o que que acontece? Quando se usa o Ad Manager, né, e o programático, com o edX, por exemplo, aí o pré-bid, isso faz com que o preenchimento não seja de 100%. É quase impossível ter 100% de preenchimento. Se ele estiver usando o AdSense, aí a coisa muda de figura, porque o Google preenche e tu nunca sabe se o Google está pagando ou não. Então ele vai lá, coloca um anúncio qualquer, normalmente ele repete anúncios e aí tu não tem como verificar isso. Já no modo programático, sim. Acontece com esses sites maiores que eles colocam regra de preço também, aí, enfim, tem outras N variações para que um percentual fique disponível do inventário, né? Acaba virando calhau ou sendo consumido por outras possibilidades como essa aqui, né? Para tentar realmente fazer 100%. Legal. Estamos abertos se você quiser fazer um teste, viu? Boa, legal. O Seco é associado também. Legal, legal, legal. Agora, o Antônio está perguntando qual o mínimo de audiência de um portal para entrar na parceria. Você quer dizer parceria do negócio da Fernanda? É isso? Do MDID? É isso, Antônio? Eu não entendi aqui. Ah, tá, Antônio, entendi. não tem mínimo. É que a questão é que se o inventário for muito baixo, a receita vai ser muito baixa. Aí eu não sei se vale a pena. Entendeu? Então, se você depois quiser passar o site, a gente analisa e a gente vai ser muito sincero com você, ó. A gente, com essa audiência, vale ou não vale a pena para ti, é você que decide, mas não tem mínimo, tá bom? Pronto. Tá, Fê, continua, desculpa. Tá, vamos lá. Bom, eu já estou quase terminando, eu estou fazendo aí trazer um recap aqui para vocês, então, voltando ali ao tema eu trouxe aqui algumas soluções que a gente poderia ajudar, e aí voltando aqui ao tema de o que os publishers precisam, né, a gente olhando aí essa rede toda e vendo o que os publishers precisam aí começar a se preocupar, né. Então, qualidade editorial e performance, quando a gente fala performance técnica, né, então, Page Speed, Core Vitals, SEO, entender esse novo SEO aí, né, que está aparecendo. Taxa de engajamento, scroll, recirculação, taxa de retorno, fidelização, receita por placement, né, então não só, hoje em dia na MDID a gente trabalha muito por receita por sessão, né, então, e no caso do publisher aí, receita por sessão e receita por placement é muito importante, fontes de tráfego e formatos, e, obviamente, perda de receita, né, seja por falta de visibilidade, seja por usabilidade, então, aí, fazendo aí um pequeno recap, e o que a gente costuma falar é, nesses tempos de instabilidade, o conteúdo é o que está com superpoder, porque uma vez que você tem um conteúdo, você consegue disseminar onde você quer, e você consegue trabalhar nesses tempos de mudança nos outros ambientes. De uma forma geral, para finalizar aqui do meu lado, então, o que significa vencer em 2026, né? Então, eu acredito que é ter criatividade com menos dependência. Então, é se abrir a novas oportunidades, se abrir a novos formatos, se abrir a novos testes. A gente ainda vê o mercado muito dependente e achando que vai melhorar do mesmo jeito. Estratégias consistentes de novas audiências diretas, né? E referenciais. Então, quem pode fornecer audiências diretas para vocês, né? Um engajamento um pouco mais inteligente, então, como eu falei, então, engajamento com testes, fazer testes, implementar novas soluções, implementar novas soluções da continuidade, né, de acordo com o novo hábito do consumidor. Análises precisas de qualidade, performance e monetização, a gente não vê isso no mercado, análises precisas, são poucos os players que têm análises precisas aqui. Não termina aqui, complica.
Crescimento de receita baseado em experiência do usuário, natural isso, né? E um modelo de publicação onde confiança, atenção e monetização se fortalece. Então, é um modelo ali muito mais engajado do que um modelo muito mais disperso, como aqui é o conteúdo, aqui é a monetização. Então, isso aqui em outros ambientes, então você só vai conseguir rentabilizar um app se estiver engajado, você só vai conseguir rentabilizar outros espaços se estiver engajado. Se continuar no modelo, como era o modelo antigo, editorial de um lado e publicidade do outro, vai ter uma pequena complicação aí no meio. Bom, em resumo, era isso que eu queria trazer para vocês. Não sei se vocês têm mais perguntas. Essa questão dos parceiros da MJD, a gente colocou aqui no final só para vocês conhecerem um pouco mais da empresa. Eu falei que não tinha Ed Case, Fernando. Aí, ó. Cadê? Tem que pôr na próxima. Ali. Não só na próxima. Vamos tirar, deixa eu ver quem vai tirar aqui. Todo Tira vai ter, tá bom? A sede associado da Nera aqui, Olhar Digital, nosso associado, a cara então, vamos ver quem não é associado, para a Fernanda tirar e pôr de case. Não, deixa eu ver. Não, eu trago para ser associado e coloca de case também, entendeu? Boa. Ô, Fernanda, posso fazer uma pergunta? Sem dúvida, sem dúvida. É uma pergunta pinga-fogo. Pinga-fogo era um programa que tinha em 1960, que era tipo um roda-viva. Uhum. Pergunta pinga-fogo. A Regina lembrou do pinga-fogo. Claro, é pinga-fogo. Eu não lembrei que em 60 nem nasci, não era, mas eu sei que existia. Eu também nasci em 61. Você trouxe, para mim, surpreendentemente, uma série de produtos da MJD que eu não conhecia, assim, serviços, produtos e enfim. Por quê? Para mim, do lado de cada mesa, eu sou meio novo no negócio de site de notícia, de publisher, é o produto mais novo da Edcase. Para mim, MJD era só um produto igual Taboola e Outbrain. Então, por que MJD não é igual a Taboola e Outbrain? Quais são os diferenciais que vocês têm para oferecer para os publishers que hoje têm os outros concorrentes, entre aspas, e que não conhecem MJD ou não sabem quais são os diferenciais que podem ser oferecidos? Legal, obrigada, Joaquim, pela pergunta. Eu costumo falar que nós somos parecidos, mas nós não somos iguais. A nossa tecnologia, começa com a nossa tecnologia, ela é um pouco diferente, né? Então, hoje em dia, a MJD, na hora que ela vai num publisher, ela não olha só a parte de baixo, ela olha vários placements. Porque a nossa tecnologia funciona dessa forma, né? Então, ela conecta publicidade e conteúdo em vários locais. Então, a nossa compra, ela é mais abrangente do que uma compra só nativa. Nativo, ele é o carro-chefe, mas cada dia mais se torna menos o carro-chefe. Então, cada dia mais a gente está olhando para novos desafios, para novos inventários. Dentro da cultura da MJD, a gente precisa acompanhar e ajudar o publisher, e não só monetizar o publisher. Então, isso é cultural, isso vem da empresa toda. Então, nós temos aí o que a gente chama de MJD Plus, que é um guarda-chuva de soluções, isso a gente sempre teve. Foi aprimorando, né, o MJD Plus foi lançado ano passado, é um guarda-chuva de soluções para ajudar o publisher. Então, por exemplo, se você fala para mim, uma Ideal Media, que é uma empresa de sindicalização de conteúdo, o que traz de receita para a MJD? Não traz nada. Então, mas o que a gente colabora? Colabora em ajudar, em estar do lado, em ser relevante para o publisher. Então, e aí, quando você é relevante, o publisher está do teu lado também. Então, essa é muita cultura da MJD. É por isso que a gente tem um pool de soluções, todos eles sempre vão ser pensados em como que a gente ajuda ao publisher crescer e monetizar mais, não só no nativo. Muito bom. Quantos sites hoje no Brasil da MJD? Clientes da MJD? Tem mais, na carteira Brasil, tem mais de 2.000 sites. E se você considerar ali, estou falando da carteira que tem atendimento, né? Mais de 2.000 sites, mas se você considerar ali todos os sites que entram sem atendimento, é muito mais. É muito mais do que isso. A gente tem uma adição por ano de em torno de 500 a 600 sites por ano. Bacana. Muito bom. Obrigado, Fernando. Imagina. Ficou mudo, Rê? Mudada.
O Gustavo Tenório está perguntando se existe algum grupo com conteúdo relacionado ao MDID. Algum grupo específico do MDID? Não. Podemos criar, mas não temos ainda. Temos agora o DANER, a gente pode mandar para vocês. Ah, verdade, é verdade. Joaquim, eu que já fui cliente da MDID, o Flávio está dizendo, né? E concorrentes, posso dizer que a diferença também está no relacionamento e no interesse de apresentar essas soluções para o publisher. A proximidade é totalmente diferente. Ah, Flávio, muito obrigada. Cheio de garotos propaganda. Não, bom sim, obrigada. Flávio é um querido, foi Bacana. nosso cliente na Infomana, e a Infomana ainda é nosso cliente, mas ele que abriu as portas e confiou na MDID para estar lá dentro. Legal. Deixa eu ver. Alguém tem mais alguma pergunta para Fernanda? Fernanda, você falou criatividade com menos dependência, né? Aqui, quando você está falando de dependência, é porque normalmente a dependência é sempre do Google, né? E de algumas redes Então, sociais. uma das, né? Agora, assim, existe luz no fim do túnel, então. Existe, sem dúvida, sem dúvida. O mundo está mudando. A gente vai ter ali uma imersão de IA na semana que vem. É verdade. E existe uma mudança que está em curso. Então, o Google é uma das, a Anthropic é uma das ferramentas, né? Então, você tem ali ferramentas muito mais potentes acontecendo já. Existe, acredito que a flexibilidade e a agilidade é o mais importante. Uma coisa que eu venho observando é as mudanças, eu acho que as pessoas ainda, os publishers, não só os publishers, mas as empresas, ainda olham essas mudanças de forma muito pontual. Então, eu vou pegar uma IA para subir anúncio automaticamente, eu vou pegar uma IA para produzir conteúdo, eu vou pegar uma IA para fazer isso. E bem, na verdade, essa mudança precisa acontecer que a gente chama de end-to-end, né? Então, o redesenho do fluxo do publisher tem que ser 360. Então, Ô, Fernanda, de forma muito isolada, diga. deixa eu concordo com você, mas isso é uma coisa, o Joaquim pode até dizer, que a gente se conhece faz tantos anos, que o publisher, muitas vezes, ele é muito engessado em uma solução sempre pontual, né? Quando ele deveria pensar 360, que eu acho que quando você pensa 360, você pode ver todas as vertentes, e acho que isso é interessante. E aí você sabe que, quando você falou isso, eu fiquei pensando o seguinte, como é que a gente ensina o publisher a pensar 360, né? Porque, às vezes, quando você pensa pontualmente, pensa especificamente naquela questão, você se sente seguro, porque ela dá aquele resultadinho, se aquele resultadinho paga aquela continha, etc. Eu vou pegar o Joaquim de exemplo. O Joaquim foi apresentado por uma série de ferramentas, então você vai ser a cobaia, Joaquim. Vamos imaginar que a Fernanda te apresente todas essas ferramentas 360 graus, chama de ferramentas aqui, tá? Essas ferramentas e que você fica com um leque de 360 graus. Como é que você vai se sentir, Joaquim? Você vai arriscar, vai olhar, vai entrar e vai falar, eu quero ver o que vai acontecer com os meus produtos todos, ou você vai querer testar pontualmente cada ferramenta que a Fernanda vai te apresentar? Então, é interessante essa sua pergunta, Rê, porque assim, minha cabeça já fica fervilhando, né? Eu sei. Mas aí é um perfil meu, acho que eu tenho muito perfil de empreendedor mesmo, e acabo sendo muito atirado nas coisas. Então, quando eu vejo uma coisa que me chama a atenção e que é uma oportunidade para o negócio, eu vou na linha de querer fazer tudo ao mesmo tempo agora. Aí o Marcão, que está aqui também no meio da audiência, aí que fica me segurando, né? Que aí eu não posso fazer tudo, que eu tenho que fazer o teste AB e entender ali o resultado que aquilo vai ter. Eu acho que a minha história, a história da Edcase é um pouco disso, né, Rê? Porque a gente vem de um mercado de, essencialmente, produto impresso da Edcase de 10, 15 anos atrás, que se eu ficasse naquilo que você comentou, Rê, de ficar só ali, faz aquele produto, espera o dinheirinho, volta, faz outro, não sei o quê, a gente não teria pivotado do jeito que pivotou, mesmo mantendo uma operação de impresso com um ecossistema de conteúdo digital muito relevante que a gente tem hoje.
Então, a gente sempre procura, dentro do nosso negócio, estar inovando e buscando outras oportunidades. E, assim, acho que o relacionamento faz muita diferença. Estar com a cabeça aberta e estar voltado a receber informações, a receber atualizações do mercado, oportunidades e tudo mais, faz toda a diferença. Por exemplo, se eu não tivesse tido a oportunidade de participar aqui hoje dessa conversa, eu não teria sido impactado por MGID da forma que a Fernanda colocou. Porque foi séria a pergunta que eu fiz do Pinga Fogo ali, era brincadeira com fundo muito de verdade. Para mim, MGID é um tabula em Outbrain, ponto final, que coloca o boxzinho ali no rodapé do site para pegar ali um dinheirinho no final do mês. E, de repente, a gente se depara com um ecossistema de produtos que pode realmente ser relevante dentro dos vários negócios que a gente tem e dos parceiros que estão vinculados, por exemplo, ao caso da Edcase, né? Porque, além de ter os nossos produtos, o nosso portal e os nossos negócios em si, a gente tem uma atuação no mercado muito grande, tanto de sites de notícia, como de revistas digitais, e-books, enfim, várias coisas. Então, isso acaba sendo um caminho de aproveitar as oportunidades que surgem. Porque se a gente não tivesse aproveitado as oportunidades que surgiram nos últimos 10 anos, talvez a gente não estaria aqui hoje. Não, então, e o Joaquim, Fernanda, e o Joaquim teve que se reinventar, a gente sabe, né, Joaquim? Absolutamente, como todo editorial de revista. As quebradas que você teve que passar e que teve que se reinventar. Sim. E não é fácil se reinventar. Agora, de qualquer forma, assim, eu queria fazer um pedido para a Fernanda, e aí você, Fernanda, fique liberada, tá? Eu acho que o Joaquim poderia ser um excelente laboratório para você. Sabe, imagina que ele é aquele cara lá da Indonésia, você vai medir o que está acontecendo com ele, e depois a gente vai colocar o seu pirim-pim-pim, e vamos ver o que vai acontecer com o Joaquim daqui 6 meses, sei lá, né? Verdade. E aí você vira um case, Joaquim, aí a Fernanda vem, você vem, vocês apresentam. O que aconteceu? O Joaquim estava assim, a gente fez isso, botou todas as ferramentas da MGID na situação, e o que aconteceu? Aconteceu isso com o Joaquim. Você topa, Joaquim? Sempre, estou dentro. Até porque eu acho que o nosso produto de site de notícia, ele é um produto novo, ele é um produto em transformação, assim, a gente está entendendo como, tateando essa oportunidade, esse mercado. Então, eu acho que não só a Edcase topa participar, como é uma oportunidade de ter a prática de um site no início do processo, no início do desenvolvimento, da técnica, da estratégia. Então, quase como um MVP mesmo, assim, como um produto que pode ser desenvolvido de uma maneira bem especial, bem relevante. Eu acho que é legal essa sua ideia. Então, dia 19 de novembro, a gente volta a falar, dia 19 de novembro, para ver o que vai acontecer. E acho que vai ser legal, viu, Fê? Eu acho que a gente vai ter um case interessante, porque o Joaquim tem um leque de produtos com ele, bem interessante. Ele representa o editor médio, né, Joaquim? Que é a grande maioria dos editores desse país, que são os médios, não é verdade? Sim. E que precisam de ajuda, porque o grande é fácil, né? Então, o médio, eu acho que ele precisa de ajuda e precisa dessas luzes para não se sentir um pária, muitas vezes, né? Aquela situação de, meu Deus, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, para onde eu vou, né? E dá para ir para um monte de lugar, eu acho. Sim. Enfim. Sobreviver às oscilações, né? Justamente. E aí já é nosso cliente, né? Então, o Famílias Gani, lá de Moçambique, ele fala o seguinte: interessante a pergunta da Regina, aqui em Moçambique estamos na fase emergente. Como fazemos essa monetização para produtos radiofônicos? Não sei se... Dá para fazer, dá. Quando fala em produtos radiofônicos, está falando que um site rádio num site... Ô, Famílias, você não quer falar, por favor? Bota som aí e fala, meu filho. Olá, muito obrigado.
Eu perguntava produtos radiofônicos especificamente para a rádio. Como é que a gente faz esta adaptação pondo para a rádio? Vocês têm site? Aplicativo? Temos um site. Eu estava desenvolvendo também um site de uma rádio online, então queria perceber melhor como é que isto poderá funcionar. Olha, eu tenho uma notícia que eu acho que é boa. Eu não sei se vocês sabem, mas daqui a alguns anos os carros não vão vir mais com rádio. E, teoricamente, você vai falar que não é bom, mas não, isso é bom. Porque as pessoas vão passar a consumir rádio diretamente ou da web ou do aplicativo. Então, o tempo de consumo hoje, se você entra num site de uma rádio, o time spend de um usuário num site de uma rádio é altíssimo. Se a pessoa consome rádio num site, ela tem um time spend gigantesco. Se você coloca um banner, você monetiza de uma forma muito alta. Então, a rádio é uma coisa muito interessante porque está em uma mudança muito grande, disruptiva, que deve acontecer nos próximos anos, mas que quando a gente olha com performance de internet, performance web, a gente vê CPMs, custo por mil, altíssimos em rádio. Então, se você quer investir nisso, se você conseguir fazer com que sua audiência comece a escutar você por um aplicativo ou pela web, você com certeza vai ter uma monetização muito alta. Mas Obrigado. você pode monetizar com a MJD, com o Google, com quem você quiser. Mas eu vou passar o seu telefone, Samílias, para Fernanda, tá bom? Perfeito. E aí ela te chama e vocês podem conversar. De repente, obrigado. você invade Moçambique, Fernanda. Já pensou? Isso é muito bom. O Ori também está aqui, o Ori também é de Moçambique, ele também ele é jornalista, ele é de rádio e é coisa toda. Então, sempre, eu acho que tem um mercado muito interessante lá. Deixa eu ver, o Giliar Ferreira. Esse é um mercado com um público extremamente qualificado. Existem dois fluxos estratégicos. Um, posicionamento nos motores de busca orgânico e tráfego e performance finados em locais e empresas de radialismo. Porém, aqui utilizo o Google para isso, aprendendo com vocês. Fernanda, preciso falar com você também. Você, Giliar, você é aqui do Brasil ou você é de Moçambique? Deixa eu desmutar aqui. Tudo bem. Fala, pessoal, tudo bem? Sou aqui do Brasil. Sou aqui do Brasil. Hoje, o meu foco aqui é só o Google Ads, sabe? Já gerenciei esse ano para mais de 50 milhões de reais ali dentro da fonte de tráfego. Até vi que compartilharam a live de hoje num grupo específico. Falei, deixa eu entrar na live para escutar um pouquinho. O assunto é bem pertinente. Tá certo. Se você quiser deixar o seu telefone aqui, Giliar, a gente anota depois e passa para a Fernanda. Eu já anotei, Antônio. Não, com certeza. Até para eventuais parcerias. Hoje, como eu tenho uma gama de alunos bem grande, eu até confesso, são quase 2.000 alunos espalhados. A gente fala pouco dessa rede. É muito interessante levar esse tipo de assunto para uma outra base de alunos que não enxerga isso como um potencial. Sim, sim. Com certeza. É um prazer. Tá. Então, Luiz, por favor, você levantou sua mão. Fale. Olá, eu falo aqui em nome da revista Exame, né? A Exame é nossa associada. Em uma parte da sua apresentação, Fernanda, você falou que nos outros países que vocês têm acesso, alguns relatórios de audiência e tal, os países são muito menos dependentes de Google, né? O que é aqui o Brasil. O que a minha dúvida é como é que esse pessoal fora acessa as notícias hoje, porque, pelo menos aqui no Brasil, a gente não vê um outro ecossistema que não esteja ligado ao Google, e daí essa crise de audiência que muitos veículos aqui estão vivendo, né? Queria a sua análise aí, como é que está funcionando lá fora
essa questão de busca, como você já disse, que eles não utilizam tanto o Google como aqui. Legal, Luiz. Luiz, a gente pode aprofundar esse tema. Amanhã eu vou estar aí no prédio, se você quiser. Amanhã eu vou estar aí no prédio às 2 horas. Estou fazendo um curso aí na São Paulo. A gente pode aprofundar sobre esse tema, mas de uma forma bem sucinta. Estados Unidos não é tão dependente de Google, ela trabalha com outros browsers. Então, você tem um Yahoo indo muito bem, você tem outros browsers indo muito bem. Parte da Ásia. A Ásia não sofreu nenhum impacto com as flutuações do Google. A Ásia, ela é muito desenvolvida em aplicativos. Então, quando eu falo de outras regiões, a Europa tem um pouco de dependência, mas nada como o Brasil. América Latina e Brasil, nada assim, realmente nada se compara ao que acontece aqui. Mas, assim, o Google é majoritário nos mercados, exceto a Ásia, sim, mas não tem a dependência que a gente tem. Entendeu? Mas, enfim, se você quiser ter um papo maior, a gente pode combinar, e amanhã mesmo eu vou estar por aí, a gente pode conversar, mas, basicamente, de uma forma sucinta. Tá ótimo. Muito obrigado. Imagina. Uma pergunta, Fernanda, que eu acho que é interessante. Você sempre cita que tem povos, países que não têm dependência e outros países que têm dependência, né? O que você acha que leva a essa dependência? A falta de conhecimento de outras empresas? Porque, por exemplo, o Joaquim agora virou, ele achou que vocês eram tudo a mesma coisa, né? Apesar de usar vocês. Então, o que você acha que é isso? É falta de conhecimento, é falta de divulgação, é falta de quê? Acho que é falta, acho que, assim, agora é a Fê falando o que ela acha, não, sem dados. Sim, tá? sim. Eu acredito que seja baixa concorrência. Então, quando você vê um mercado dos Estados Unidos, os browsers, eles são muito mais fortes em concorrência. O Yahoo mesmo fechou uma operação lá no Brasil e era uma operação muito forte. Então, são mercados que geram mais dinheiro, em que a concorrência é maior, então as pessoas têm mais opções, têm mais acesso. E um trabalho muito bem feito pela equipe do Google aqui local, que gerou também essa na verdade, é mérito, né, que gerou também essa questão dessa, não dependência, mas dessa aproximação. E hábito de consumo, né, então, quando você fala ali aí estou falando só especificamente de Ásia, né, a Ásia tem um hábito de consumo de aplicativo já de muitos anos, né, uma coisa que a gente está começando a consumir com mais facilidade agora. Então, a Ásia não, isso aí eles já nadam de braçada há muito tempo. Quando você está fidelizado em alguns aplicativos, você não precisa mais de browser, né? É verdade, é verdade. Enfim, deu 4 horas, acho que foi bem produtivo, Fernanda. Já me veio várias ideias aqui. Uma delas é que você vai ser babá do Joaquim. Não, mas com certeza no que a gente... Você vai chegar andando, viu, Joaquim, daqui 6 meses, tá? Joaquim, o que a gente puder estar junto, seja MGID, seja ali conexão, tamo junto, tá? Vamos trabalhar assim, Rê, com certeza. Bacana. Tá, Fernanda, eu não sei se você autoriza passar seu WhatsApp. Eu vou passar aqui meu WhatsApp no grupo, e aí pode passar também no grupo da NER. Tá bom. Porque o WhatsApp, eu falo que é mais fácil, porque se lá eu já demoro para responder, que dirá no e-mail. Não, peraí. Pronto. Tá bom, ela já colocou aqui, gente, quem quiser anotar, tá? Por favor. E aí, Fernanda, eu quero te convidar também para depois a gente organizar, isso vai ser no segundo semestre, depois da Copa do Mundo, né? Porque é antes e depois da Copa agora, né? Para a gente fazer um lab de negócios com você, sabe, teoria e prática. Então, vamos lá, quais são as suas ferramentas? De repente, eu acho que pode ser algumas coisas bem interessantes que a gente poderia, sabe? Sim. Falando naquela questão educacional, eu acho que podia ser bem legal, né? Vamos desenvolver isso. Bem interessante. Só que aí, gente, o lab é só para associar... Aplicação das ferramentas na prática.
Justamente. Agora, o Lab é só para associado da ANER. Agora, os cafés não, para todo mundo, né? Então é isso, Fernanda, eu quero te agradecer demais, quero dizer para todo mundo que a semana que vem, dia 28, vai ter o Summit da ANER, lá na SPM, vai ser só sobre IA, e muita gente interessante vai estar lá, de vários mercados, do UOL, da rede, da Band, o Flávio vai estar lá dirigindo tocando, mediando uma mesa, Flávio Moreira, e a gente vai estar falando de IA, escafunchando esse assunto, à tarde vai ser só sobre talks, né, 15 minutos cada talk, a gente está trazendo o pessoal da academia, sabe, professor do Espírito Santo, professor da FAAP, professor da PUC, para o que a academia está pensando da IA, quais são os caminhos, né, quando é que vai chegar a tal da computação quântica, quando é que a gente vai ter que começar a entender disso também, né? Cada dia é uma coisa diferente, então a gente já vai estar fazendo um exercício de futurologia, que eu acho que é importante, né? A gente tem que estar sempre pensando no futuro, a gente vive o presente, mas pensa no futuro, e é isso que eu acho que o publisher tem que começar a fazer, vamos pensar no futuro, não é daqui 1 ano, vamos pensar daqui 5, daqui 10, onde é que a gente vai estar, o que a gente tem que fazer, e quais são os caminhos que a gente tem que construir, né, justamente para isso, para que todo mundo não tenha medo, né, comece a se jogar na vida, que nem o Joaquim, né, Joaquim? É isso aí, tem que inovar e renovar. É isso daí. Então, gente, eu aguardo quem quiser para o Summit a semana que vem, lá na SPM, aqui em São Paulo, tá? Agradeço a todos e vou te passar os telefones que chegaram, tá bom, Fernanda? Combinado, Rê, pode passar. Obrigada. Tá certo, eu quero te agradecer demais e eu tenho certeza que a gente vai fazer um belo trabalho. Juntos. Muito obrigada a todos, obrigada, Regina, mais uma vez, obrigada, Joaquim, também. Obrigado. Até a próxima. Tchau, gente, até a semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau.